Olá, jovens, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, sou professor de outros terapeutas e mentor de outros terapeutas. E de vez em quando eu passo por aqui por esse canal do YouTube, que tem alguns vídeos já muito antigos, e de vez em quando venho trazer novos. Só que dessa vez venho com algo diferente para vocês, né? Recentemente eu tinha um clube do livro lá no QIFI e eu decidi descontinuar o clube do livro lá e trazer o Clube do Livro para cá, para o YouTube, de forma gratuita, porque é um conteúdo que eu realmente gosto de transmitir, que eu gosto de passar para vocês. Então eu decidi trazer de forma aberta, até para ter mais discussão sobre os livros que eu venho trazendo. É óbvio que, por ser terapeuta, os livros que eu vou trazer aqui, dentro deste Clube do Livro aberto para vocês, são livros de cunho terapêutico. São livros de abordagens terapêuticas, são livros de autoconhecimento, são os tais livros de autoajuda, mas que têm uma serventia para os nossos processos internos. E digo logo que eu não me resumo apenas a falar sobre o livro. Dentro da minha ideia de construir um clube do livro terapêutico, tem a ideia de que eu trago a informação do livro em questão, mas vou fazendo correlações com outros conhecimentos que eu adquiri ao longo desses 10 anos de jornada como terapeuta, para dar para vocês uma maior possibilidade de implementação deste conhecimento na vida prática, tá? E eu decidi começar esse clube do livro aberto aqui no YouTube com um livro que me marcou bastante no meu processo de construção como terapeuta, porque é um livro que ele fala de constelação sistêmica sem falar de constelação sistêmica. Ele é escrito por um psicólogo americano, que é esse livro aqui, Não Começou com Você. É claro que já na introdução do livro ele fala de um contato que ele teve com Bert Hellinger, ele fala de algumas experiências não convencionais dentro da psicologia, só que ele traz dentro do livro uma carga de neurociência e de epigenética que ajudam a gente, principalmente as pessoas céticas, a abrir um pouco a visão para essa abordagem sistêmica, para se abrir ao quanto que essas memórias ancestrais tendem a condicionar o nosso comportamento e podem nos levar a caminhos de sofrimento sem que a gente nem perceba. E aqui eu já tenho um adendo para falar para vocês, principalmente para você que é terapeuta e vive num processo de militância da sua abordagem. Entenda uma coisa, a nossa função não é defender uma abordagem. A nossa função como terapeuta é servir ao nosso cliente. Então aquela ideia de que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a pessoa entende, não funciona aqui. Se você quer ser um comunicador, quer ser um condutor de um processo de uma outra pessoa, a gente vai ter sim que se preocupar com a forma de comunicação, com a forma com que a gente leva o conhecimento para outra pessoa. Então aqui, defender a abordagem não vale a pena. A gente tem que falar a língua do nosso paciente. E é uma coisa que eu trago muito para o meu trabalho ao longo de todo esse tempo, que é, eu estudo constelação, eu estudo psicanálise, eu estudo PNL, eu estudo Jung, eu estudo até TCC, que eu não sou muito fã, mas que ajudam na construção da minha comunicação para levar a informação que o paciente precisa acessar. Percebe só que, uma vez que a nossa função é levar o nosso paciente a perceber muitas vezes a história que ele conta de um outro ponto de vista, ter uma forma de levar essa informação é determinante para ele conseguir realmente olhar por uma outra perspectiva. Então percebe, eu hoje no consultório recebo tanto pessoas extremamente céticas, como pessoas extremamente da espiritualidade, da fluidez, que elas acreditam realmente em coisas que as pessoas céticas não acreditam. Mas eu desenvolvi dentro do meu trabalho uma forma de atender ambas as pessoas para que eu consiga levar o meu melhor para essa outra pessoa. E lembre-se que isso não é um lugar de falta de autenticidade, tá? Isso é um lugar onde você tem tanto conhecimento de si que você consegue se adaptar a sua entrega para a pessoa que está precisando recebê-la do outro lado. Mas enfim, isso talvez seja tema para outros vídeos, né? Onde a gente fala diretamente para terapeutas. Vamos aqui ao início desse livro, Não Começou com Você. E aí ele começa já falando disso, né? O quanto que ele viu ao longo do processo de vida dele, o quanto ele se dedicou a tratar doenças psíquicas e o quanto que ele viu várias ferramentas tratarem, mas não resolverem a questão da pessoa por não descobrirem a fundo qual era a origem do sintoma que aquela pessoa apresentava. E ele cita aqui intervenções medicamentosas, intervenções terapêuticas, que muitas vezes tornavam a pessoa funcional por algum tempo, mas por não ir a fundo dentro da origem da questão que
manifestava o sintoma, fazer com que esse sintoma voltasse ao longo do tempo. E aqui já tem um ponto importante, né? Muitas vezes a gente busca, na pressa, nos tornarmos funcionais para continuar a vida apesar dos transtornos que a gente tem. Só que se a gente não desprograma a raiz deste transtorno, há uma grande possibilidade de que ele retorne depois. Então a gente vai sim precisar ir a fundo no nosso processo de análise interna para que a gente cure realmente essa ferida interior que existe na gente, e que aí ele fala aqui, muitas vezes essa ferida interior nem foi a gente que sofreu. Às vezes a gente traz feridas que foram dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, que a gente não tem nem consciência do que realmente aconteceu, mas essa ferida permanece dentro do nosso sistema, dentro do nosso corpo, dentro do nosso DNA, e a gente pode acabar manifestando, tá? Ele coloca aqui, mesmo que a pessoa que sofreu o trauma original tenha morrido, mesmo que a sua história esteja submersa em anos de silêncio, os fragmentos da experiência, da memória e da sensação corporal podem sobreviver como se o passado reemergisse nas mentes e nos corpos daqueles que vivem no presente para encontrar resoluções. É aquilo que o Bert fala lá, né? As coisas elas precisam de pertencimento. Então, uma vez que elas não foram acolhidas pelo nosso sistema lá atrás, o nosso campo sistêmico vai forçar os seus descendentes a reviver certas coisas para que essas coisas sejam finalmente incluídas dentro desse campo, porque elas também fazem parte, tá? E ele fala aqui, ele fala das descobertas das neurociências, da epigenética e da ciência da linguagem, dizendo que sim, essas questões que são dos nossos ancestrais, elas podem se influenciar nos nossos dias de hoje. E aí ele começa contando a grande busca que ele mesmo teve, né? E eu acho que isso é um caminho natural dos bons terapeutas. Normalmente, quando eu vejo bons terapeutas, a maioria deles, eles não foram em busca de autoconhecimento, em busca de conhecer das técnicas que estão aqui atrás nos livros, puramente por conhecer técnicas, puramente por querer aplicar coisas a outras pessoas, puramente por querer fazer disso daqui um negócio. A grande parte dos maiores terapeutas que eu vejo, eles foram em busca de resoluções internas. Eles foram viver os próprios processos e a partir dos próprios processos eles foram desenvolvendo, a partir dos estudos, obviamente, formas de levar esse caminho de cura para outras pessoas também. E aí, o que acontece com o Mark? Ele tem uma crise lá que ele começa a ficar com a visão escura, ele começa a perder a visão. Ele conta que ele começou a sentir esse pânico da visão, começou a sentir a visão escurecer, foi correndo, encontrou o telefone, tentou descalar o número da emergência, e aí ele conseguiu receber socorro, só que a visão dele começou a apagar. E ele ficou um bom tempo com essa visão apagada, né? E ele fala aqui, na época eu não compreendia que quando tentamos resistir a um sentimento doloroso, muitas vezes prolongamos a própria dor que nos esforçamos tanto para evitar. É um movimento muito comum em todo mundo, tá? Isso não é uma coisa dele, e se você sente isso, não é uma coisa só sua, não. É normal que, diante de uma dor, diante de um acontecimento que a gente não queria que acontecesse, como eu, por exemplo, que agora estou com o meu braço lesionado, a gente queira a todo custo excluir essa dor, acabar com ela de uma vez por todas. Só que a exclusão dessa dor, ela faz com que, de forma inconsciente, a gente acabe prolongando essa dor. O Carl Rogers fala lá, né? Toda transformação ela começa no lugar de acolhimento. Nada pode ser transformado antes de ser profundamente acolhido. Essa é a fala do Rogers. Então percebe, também nos nossos processos de caminho de mudança, de cura de dores internas, isso começa de um lugar profundo de acolhimento dessa dor. Imagina se eu me lesionei lá na academia e eu não aceitasse, eu não acolhesse que existia uma lesão no meu braço. Talvez eu nem tivesse ido no médico, talvez eu nem tivesse ido procurar uma ajuda para caminhar para esse lugar de cura. Além disso, e aí falando também de dores físicas, na grande maioria das vezes, não sei se você vai acreditar nisso, mas é o que eu vejo dentro dos estudos, dentro da experiência, dores físicas, elas revelam questões emocionais que ainda não foram vistas. Então, quando a gente aprofunda no acolhimento de uma dor que é física, a gente vai descobrindo sintomas emocionais que estão por trás dela. E foi isso que o Mark acabou fazendo, né? Ele entrou numa busca incessante pela cura interna, só que ainda numa postura errada, que ele não estava na busca por um descobrimento interno. Ele estava numa busca de descobrimento interno para curar uma coisa que estava externa.
Então percebe, atrás da busca interna que ele tinha, existia uma exclusão muito grande, que era a exclusão dessa dor, que era a exclusão dessa experiência que ele estava vivendo. E aí tem uma grande questão aí dentro, né? Quando a gente não acolhe essa coisa, aquilo que origina ela não se manifesta. É como se a gente estivesse lutando contra nós mesmos. Quando a gente está lutando contra nós mesmos, a gente vai acabar perdendo. Se a dor é sua, ela faz parte de você, não adianta lutar contra ela. E aí ele foi em muitos lugares, né? Ele foi em gurus, foi em programas de meditação, foi em muitos programas de autoconhecimento em busca de encontrar o que estava originando aquela cegueira momentânea dele. E o que ele precisava fazer internamente para que esse sintoma não persistisse, para acabar com o sintoma. E aí, quando que ele percebeu que o movimento dele estava com uma direção errada, que era essa busca de ir contra a dor que ele estava vivendo. Ele passou por um processo lá de 72 horas meditando, de olhos fechados e de venda nos olhos e tampões nos ouvidos. E aí depois dessa experiência profunda, 72 horas em silêncio, meditando, saindo só para ir no banheiro voltar e comia muito pouco, ele percebeu e descreve assim, depois dessa experiência e de outras semelhantes, minha visão interior começou a clarear um pouco, meu olho, entretanto, permaneceu o mesmo. Ali ele começou a ter um lapso de que havia uma coisa interna que precisava realmente ser buscada e começou a deixar um pouquinho de lado essa pressão por acabar com esse sintoma que estava nos olhos dele. E aí ele começou a deparar com uma coisa que começou a incomodar ele, né? Ele foi num primeiro guru e ele falou assim, procure seus pais, você precisa se resolver com eles. E ele achou que ele já tinha se resolvido com os seus pais, que aí é uma coisa que as pessoas normalmente chegam nas constelações e falam, eu já me resolvi com os meus pais, eu já aceitei que eles são como são, já desisti que eles fossem diferentes. E aí olha só uma coisa que ele coloca aqui, que eu acho importante para o processo de muita gente. Era óbvio que ele tinha se enganado, ele falando do cara que mandou ele procurar os pais dele. Eu não precisava mais dos meus pais, já os superara, desistira deles há muito tempo, trocando-os por pais melhores, pais divinos e pais espirituais. Aqui tem uma mensagem que ele não foi muito direto, mas que é preciso aprender a abrir os olhos para perceber isso. O quanto que muitas vezes você acha que você se resolveu com seus pais, só que na grande realidade você só transferiu a expectativa desses pais que você tinha para outras coisas, para pais espirituais, para relacionamentos amorosos, para o seu trabalho, para o seu chefe. E aí o que acontece? Você começa a vivenciar problemas em outros lugares, achando que esses lugares é que são os problemas, quando na verdade você está vivendo ali apenas uma transferência de uma dor parental para um lugar externo. Muitas vezes as pessoas chegam num consultório com problemas de relacionamento, e quando a gente vai ver é um problema com pai e mãe, com problema de trabalho, de prosperidade, de negócios, e vai a fundo e percebe que ali existe uma transferência profunda de uma dor que está lá dentro do sistema familiar e acaba sendo projetada nesses outros lugares, fazendo com que esses lugares tenham grande dificuldade de crescimento. Ele continuou a busca dele e mais uma vez ele procura mais um lugar e mais uma vez uma outra pessoa diz para ele, ei, vai para casa, procura os seus pais, faça as pazes com eles. E aí dessa vez ele decidiu finalmente escutar aquilo que estavam dizendo para ele, né? E ir em busca dos pais dele para que ele realmente fosse olhar para essa história que estava registrada internamente e entender o que ele ainda precisava curar internamente para refletir na vida dele dos dias de hoje. E aí tem uma passagem aqui que eu deixei marcada, que ele coloca aqui uma coisa sábia, tá? E para você que é terapeuta, você precisa ter consciência disso. Ele coloca aqui, os grandes professores têm conhecimento. Os verdadeiramente grandes não se importam se você acredita em seus ensinamentos ou não. Eles apresentam uma verdade e depois o deixam refletir e descobrir a sua própria. Abre aspas numa citação de um livro que ele coloca. Um guru nos apresenta a si mesmo e então oferece o seu sistema. Um professor nos oferece a sua matéria e depois nos apresenta a nós mesmos. Percebe que o nosso caminho como terapeutas, diante de uma intervenção numa outra pessoa, é o que ele coloca aqui no lugar de um professor. A gente oferece uma nova perspectiva para o nosso paciente, a gente conduz a olhar por um caminho diferente, mas a gente deixa com que a pessoa se conheça e se coloque dentro daquela situação.
cuidado, muito cuidado, você que é terapeuta, com o movimento de querer impor verdades na vida do outro. Com o movimento de querer forçar a outra pessoa a acreditar naquilo que você acredita. Nesse caminho não há conexão e não há crescimento nem para você que é terapeuta, nem para o seu paciente, tá? A gente vem de uma construção onde a gente precisa abrir os olhos e ampliar o mapa mental da pessoa, questionar o mapa mental que ela já tem e trazer novas perspectivas para que ela se reorganize. A gente ajuda nessa reorganização, mas é ela que se reorganiza no conhecimento de si e no lugar que ela vai ocupar dentro do sistema dela. Mas enfim, voltamos para a continuidade do livro, né? Então ele decide ouvir finalmente aquilo que colocam para ele sobre a necessidade de olhar mais uma vez para a relação que ele tem com os pais. E aí ele começa a citar aqui coisas que ele vai percebendo a partir do momento que ele entendeu que realmente precisaria fazer esse retorno às origens, né? Ele tem uma citação: não há como evitar. A história familiar é nossa história. Goste ou não, ela habita em nosso interior. Existem pesquisas da neurociência que diz que geneticamente a gente tem informação ancestral até a 8ª geração. Quando o Bert fala lá dos campos morfogenéticos, o que é que ele diz? Que existe um campo de informação ancestral e que a gente está submetido a esse campo de informação o tempo inteiro. Então essa informação ela faz parte da gente o tempo todo, pode nos influenciar e ela pode nos influenciar de uma forma negativa quando a gente não toma consciência dela. Quando a gente é movido inconscientemente por ela, a gente não sabe o que fazer com essa informação e pode acabar se prejudicando. A ideia que o Bert tem dos campos morfogenéticos, desse campo de informação, o mais próximo que a gente encontra dentro da psicologia tradicional é o inconsciente coletivo que o Jung coloca, né? Que lá existe um inconsciente de todos que está com a informação de toda uma ancestralidade contida ali. E a gente acessa essa informação o tempo inteiro. E aí ele começou a observar o que essas relações familiares, sistêmicas, ancestrais, diziam sobre o comportamento dele no dia de hoje. E é o primeiro grande insight que ele tem. Isso aqui é muito comum, tá? Comecei a perceber que a minha capacidade de receber amor alheio estava relacionado à minha capacidade de receber amor materno. Ele conta aqui uma coisa que o Bert chama de movimento interrompido em direção à mãe. Ele conta que antes dos 2 anos de idade, a mãe dele e ele precisaram ficar separados. E ali, o que o Bert fala, né? Vou ler primeiro o que ele fala. Ele fala assim: antes dos 2 anos de idade, quando minha mãe e eu ficamos separados, uma retração inconsciente se enraizou em algum lugar do meu corpo. Ele fala que a partir desse movimento de distanciamento, algum movimento interno dele se fechou para receber amor. O Bert chama isso de movimento interrompido em direção à mãe. E o Bert fala a mesma coisa, acontece nos primeiros anos de vida, quando há um distanciamento entre mãe e filhos. E o Bert fala assim, a gente cria uma memória muscular de não acesso ao amor. E o Bert fala muito que isso tem uma relação também muito grande, não só com a nossa capacidade de receber amor, mas também com a nossa capacidade de receber vida, de receber riqueza da vida. Então, muitas vezes, quando a gente vai olhar pelo contexto das constelações sistêmicas, muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade de receber riqueza, de enriquecer mesmo, de prosperar, pode haver um fechamento para esse recebimento de um amor materno. Por que eu falo pode haver? Porque eu detesto as relações de causa e efeito. Eu não gosto de você chegar aqui e afirmar se você tem problema com prosperidade, é um problema com a sua mãe. Não necessariamente, pode ser lá com o pai. Mas esse aqui é um sintoma uma causa muito frequente desse sintoma, que é a falta de prosperidade. E aí ele vai fazer um movimento, né? Ele vai em busca da mãe. E detalhe, ele vai em busca da mãe porque os pais estão vivos e porque os pais, de certa forma, têm uma abertura para essa reconexão. É uma coisa também que eu falo para os meus pacientes. Quando você vai se tratar internamente em relação a esses pais, não quer dizer que você tenha que ir em busca deles fisicamente. Porque às vezes eles não estão disponíveis, às vezes eles têm disfunções que são realmente irreversíveis, que eles não querem mudar. Então, observa bem, eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Observa bem o tamanho da receptividade que os seus pais têm para o movimento interno que você está fazendo. Porque pode ser, sim, que eles tenham uma abertura e você complete o movimento que você iniciou internamente de forma externa, mas talvez não tenha abertura para isso. Mas no caso do Mark, ele tinha essa abertura com a mãe, primeiro ele foi na mãe, e ele primeiro foi lá e abraçou a mãe. E quando ele abraça a mãe, ele diz, nossa,
eu senti o tamanho da resistência que eu tinha, o tamanho da aversão que eu tinha por aquele abraço. Mas dessa vez, ao invés de me afastar imediatamente do abraço, eu pedi para minha mãe continuar me abraçando para eu aprofundar naquela sensação e para que eu pudesse finalmente aprender a receber este amor materno. E aí, além disso, o que ele percebeu com a mãe, né? Especificamente, memórias traumáticas do meu nascimento, submersas em meu corpo, emergiam sempre que eu desse luz a um novo projeto ou apresentasse um novo trabalho em público. Além desse não acesso ao amor da mãe, ele se lembrou de uma história. A mãe dele contou para ele uma história onde o nascimento dele foi muito difícil. Isso é mais uma coisa que também o Bert coloca lá dentro das constelações sistêmicas. O Mark, ele nasceu por fórceps, ele sofreu muito durante o parto. E a mãe dele também teve dificuldades de acolhê-lo depois do parto, por conta dos hematomas que teve do parto do fórceps, né? Ele disse que se machucou muito a partir do parto. E aí, o que é que ele percebeu? Que a mesma coisa que ele viveu lá no nascimento, a dificuldade de nascer, a dificuldade de se manter depois do nascimento, de acolher, de fazer as coisas acontecerem, ele refletia todas as vezes que ele precisava dar à luz a um novo projeto. Percebe que os nossos projetos são como filhos. O Bert fala isso lá. E da mesma forma que a gente tomou a vida da nossa mãe no nosso nascimento, a gente tende a dar a vida para os nossos projetos. Então, se a gente tomou a vida como ela foi dada como um presente, a gente consegue transmitir vida para os nossos projetos de uma forma mais intensa, de uma forma mais fluida, né? Enquanto estávamos juntos, em meio a um monte de ferro e aço enferrujados, eu disse o quanto sentia sua falta. Isso daqui já foi ele, depois que ele fez o movimento com a mãe, ele foi em busca do pai dele, que tinha se separado da mãe quando ele tinha 13 anos e que vivia num lugar não muito confortável. Ele fala, né? Enquanto estávamos juntos ali, em meio a um monte de ferro e aço enferrujados, eu disse o quanto sentia a sua falta. As palavras pareceram evaporar. Ele não sabia como lidar com elas, isso ele falando do pai. O pai era uma pessoa tão endurecida que não soube nem perceber o significado daquela fala daquele filho, do quanto que ele sentia falta. Mas aí, eles conversando durante esse movimento, e o pai disse para ele, eu achei que você não me amasse mais por conta de toda a história. E ali ele começou a se abrir para um movimento também de olhar para o amor desse pai. E aí ele conta, pela primeira vez, fui capaz de me permitir receber o amor e o carinho dos meus progenitores. Não da forma que eu esperava deles, mas da maneira que eles conseguiam transmitir para mim. Eles eram os mesmos pais, de sempre. A diferença estava em mim. Estava voltando a amá-los, do jeito que devo ter me sentido quando era bebê, antes do rompimento do vínculo com minha mãe. Percebe que ele coloca aqui uma coisa importante, né? Ele não foi em busca dos pais que ele queria ter. Ele foi em busca de se reconectar com os pais que ele realmente tinha. Isso é importantíssimo no nosso caminho de cura. Não é ir em busca daquilo que nós queremos, é nos conectarmos com a nossa fonte de vida real. E aí ele coloca aqui, que isso tinha uma origem muito ancestral, que os 4 avós dele ou tinham perdido a conexão com a mãe ou tinham perdido a conexão com o pai. 3 dele tinham perdido a conexão com a mãe e o outro tinha perdido a conexão com o pai, que tinha morrido, mas que consequentemente também perdeu a conexão com a mãe porque entrou no processo de luto por ter perdido o marido. E aí, a grande surpresa, né? Ele não tinha mais expectativas de curar a origem da busca dele, né? Não sei se você lembra, mas no início do vídeo eu falei que toda a busca dele se iniciou por causa da visão que ele estava começando a perder. Mas, de alguma forma, isso deixou de ser importante. E não muito depois, a visão começou a voltar. A visão dele voltou de uma forma que nem os médicos compreendiam como é que a visão dele tinha voltado. Mas era claro para a experiência interna dele que ele tinha encontrado um caminho de cura para que a cura pudesse realmente acontecer. Em última análise, a cura é um trabalho interno. Felizmente, meus professores me levaram de volta aos meus pais e à minha casa interior. E ele conta, né, que ele desenvolveu técnicas de escuta e se capacitou a ouvir o que as pessoas dizem por trás de suas queixas e de suas velhas histórias. E aí, esse é um trabalho importante de desenvolvimento de nós terapeutas, né? A gente tem que ouvir não só aquilo que é dito,
mas também aquilo o que não é dito, porque é o que não está consciente que geralmente causa os nossos sintomas que a gente vai em busca de tratar. Certo? Ao longo do caminho, é provável que encontremos familiares conhecidos e desconhecidos, alguns que já morreram há anos, outros nem são parentes, mas seu sofrimento ou sua crueldade pode ter alterado o destino da nossa família. Isso ele fala já falando do caminho do processo terapêutico que ele desenvolveu, que olha para esse lado sistêmico. E aqui também tem algo semelhante com aquilo que o Bert fala. O pertencimento ele não é só do nosso sistema familiar, mas também de pessoas que se entrelaçaram muito fortemente a ele. Então percebe, quando a gente vai trabalhar pertencimento, não é só da nossa família, mas de todo mundo que tem uma grande influência do como que a vida caminhou até chegar na gente. Para não me alongar muito, fico por hoje. Isso foi só a introdução, tá? Volto depois com a continuação deste livro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos sobre este livro. E é isso. Fico por aqui e até o próximo.